Boa noite a todos. Professor Milton, obrigada pela sua presença, por compartilhar um pouco da sua vivência artística, acadêmica com a gente hoje. Para os discentes e participantes, né, que nos acompanham, eu vou apresentar um pouco da trajetória do nosso convidado. Acredito que eu posso afirmar que, no contexto acadêmico, o professor Milton é um dos pioneiros da pesquisa em arte, ciência e tecnologia em nosso país, né, da ACT, um campo de estudo que começa a ganhar corpo ali nos anos 80, sob a perspectiva do binômio arte-telecomunicação, e que se dá primordialmente de modo offline, né? Ou seja, sem internet, que talvez aqui para os nossos nativos digitais seja algo inimaginável. E vale a pena lembrar também que tudo isso emerge num contexto de ditadura militar. Então, o professor realizou sua formação acadêmica em São Paulo, fez graduação em artes plásticas na FAAP, mestrado e doutorado em comunicação e semiótica na PUC. Em 2015 fez um pós-doc na Universidade de Aveiro, em Portugal, foi professor da FAAP, da Unesp, e atualmente está na Universidade Anhembi Morumbi, também em São Paulo, né? E nos anos 90, na década de 90, foi um dos fundadores do grupo SciArtes, que é uma equipe interdisciplinar que desenvolve projetos interativos, imersivos, robóticos. E, dentre esses projetos, tem Metacampo, que eu acho que é um projeto belíssimo, né, que tem esse movimento do vento, das pessoas que influem nessa plantação digital. E já em 2009, no contexto do Instituto de Artes da Unesp, ele fundou o CAT, abreviação para Ciência, Arte e Tecnologia, onde também desenvolveu outros projetos belíssimos, como Sopro, que propõe, então, essa reflexão sobre energias sustentáveis. Bem, o professor Milton também é autor de diversos textos que não apenas resgatam a memória da arte e tecnologia no Brasil, mas igualmente analisam questões da área, como pós-digital, o conceito de falsa interface e a relação da imagem com o suporte, num artigo muito interessante que eu recomendo a todos. E sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para o nosso convidado, e mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Patrícia. Obrigado a vocês todos aí pelo convite e por estar aqui ouvindo aí a gente, né? Eu pensei em fazer uma apresentação sobre pesquisa, mas não praticamente assim apresentar minha pesquisa para não ficar uma coisa muito chata também, né? Então, acho que vou falar um pouco da minha pesquisa, mas não vou detalhar o que é. Assim, eu pensei mais em falar sobre a pesquisa, como a Patrícia falou, né? Eu comecei a fazer pós-graduação nos anos 80, né? Fiz a graduação nos anos 70, e foi quando começou a pós-graduação em artes no Brasil, né? 74 e tal. Então, eu passei esse processo todo, né? Eu sonhava em ser artista, não queria ser professor, mas o que apareceu foram algumas aulas, né? Eu fui entrando e acabei me aposentando já na Unesp, estou de novo na IMB e tal, né? Mas a carreira foi essa de professor mesmo, né? Daí eu vou mostrar um pouco esse percurso, né? Do artista que eu queria ser, me tornei depois um professor, e daí virei um pesquisador. E hoje inverteu tudo, né? Primeiro lugar eu sou um pesquisador, depois sou um professor, depois sou artista. Então é essa inversão, né, que aconteceu na minha vida, mas que também é por causa de todo esse processo, né, da vida acadêmica, principalmente na área de artes, que ocorreu, né, e que me levou a isso, e vários vocês, né? Vocês devem, né, se preocupar mais com pesquisa hoje em dia do que, né, com outras coisas, né? A preocupação da gente é pesquisa, sabe? A gente está fazendo mestrado, doutorado aí e tal, né? Preparando artigo para evento, né? A nossa vida é essa, mas é boa, não dá para reclamar, não, né? Uma vez eu já até fiz uma palestra da parte boa que tem em tudo isso, né? Hoje não vou falar nem da parte mal, nem da parte boa, mas tem muita coisa boa aí. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só preciso, deixa eu ver, 9, 10 mais ou menos, vou tentar falar meia hora, né? Deixa eu ver.
Bom, eu criei umas linhas do tempo, né? Só para vocês terem ideia, a Patrícia já falou, né? Eu comecei fazendo arquitetura, né? 73, 74 fiz arquitetura no Mackenzie, larguei, né? Depois fui para artes plásticas. Naquela época eu fazia cursinho, e o pessoal do cursinho era assim, né? Quem não conseguia entrar em arquitetura ia fazer artes. Era uma coisa meio pejorativa, assim, né? Opa! Ah, e daí eu fui para artes plásticas na FAAP e tal, né? Depois fiz comunicação e semiótica, mestrado, doutorado. A Santa Ela foi minha orientadora, né? Por 9 anos. O mestrado era 4 anos, fiz em 5, e o doutorado era em 4 anos, fiz em 4 anos. Depois fiz pós-doutorado e tal. E a docência também. Comecei, como eu já tinha feito, já desenhava, tal, quando eu entrei na FAP, me convidaram para dar aula no cursinho de desenho. Então, eu dei aula de desenho durante décadas aí, né? Depois, quando eu entrei na FAP, dei também na Astra, que era uma escola do Walter Zanini, a Regina Silveira, o Júlio Plaza e o Donato Ferrari, né? Eles me convidaram para dar aula de desenho, ser auxiliar da Regina na área de gravura e tal. Depois eu entrei na FAP, dei em alguns outros lugares também, criei uma escola por 2 anos, na época da crise financeira, que, nossa, levou à falência. Depois eu prestei o Unesp, né? Entrei na área de gravura e me aposentei lá em 2017. Tal, né? Desde 2000 estou na pós-graduação, me aposentei na Unesp em 2017 e fui para Anhembi Morumbi. Né? Aí lá encontrei a professora Ana May, que tinha se aposentado, Gilberto Prado também tinha se aposentado, né? Eu, depois Suzete Venturelli, né? Juntou um grupo bom lá. Como artista, eu comecei, a paixão era o desenho, né? Sempre produzi muito com desenho. Depois a gente organizou um ateliê chamado Terra Vista, eu, Edith Derdick, Marisa Fava, né? A gente fazia umas gravuras, desenhava e tal. E sempre trabalhei em grupo, gostei sempre de trabalhar em grupo, né? No início dos anos 80, final dos anos 70, organizei o grupo Tupinambá, que era de grafite, né? Estava começando o grafite aqui em São Paulo e tal. E depois, quando nos anos 90, já comecei com instalações interativas. Né? Aqui eu não pus os anos 80, né? Como a Patrícia tinha falado, foi quando a gente começou a trabalhar na pós-graduação, fazer pós-graduação, a gente começou a trabalhar com arte e telecomunicação. Como não tinha computador, essas coisas, a gente trabalhou com televisão de varredura lenta, facsímile, né, vídeo, todas essas mídias. Depois, quando surgiu o computador, a gente começou a ter acesso a computador, essas coisas, chegou a internet e tal. Daí a gente começou a trabalhar, né, um grupo grande e tal, com instalações interativas e tal. Esse grupo vinha desde os anos 80 já, né, trabalhando com tecnologia. Daí, em 95, eu fiz mais instalações, em 96, já organizei o SAIADS, né, que a gente se mantém até hoje, paramos um pouco a produção, mas a gente está junto ainda. E daí, em 2009, eu organizei o grupo de pesquisa na Unesp, e a gente desenvolveu algumas obras também, né. Como atuação, assim, logo que eu entrei, né, eu fui presidente, diretor acadêmico, na época da ditadura, né, muitas histórias, memórias lá. Década de 80, eu participei do Conselho da Pinacoteca do Estado, né, durante 3 anos, tal. Depois, na Unesp, fui coordenador de graduação, de pós-graduação, vice-diretor, né, diretor pro tempore. No INEP, eu participei também da Comissão de Artes Visuais, né, participei da CAPES também, como coordenador adjunto, né, e toda essa burocracia, né, que a gente vai tendo que assumir também, né, de gestão, né. Mas uma coisa que eu gostei foi assim, eu criei vários fóruns, eu achava que as pessoas tinham que se unir, tinham que conversar com as outras, né. Então, todos os programas de pós-graduação, organizei o fórum de pós na ANPAP em 2003, opa, está com temporizador, acho.
Depois o Fórum de Coordenadores de Graduação, é impossível o pessoal que dá aula na graduação, os coordenadores, não se conversar, né? Depois das galerias, que era um espaço importante que eu achava, e o último foi ano passado, né, que eu reuni os grupos de pesquisa em arte e tecnologia, tal, né? E o que vem nesse percurso? É aquilo de lá que eu falei um pouco, né? Desde os anos 70, eu queria ser artista, né? Era o projeto, o objetivo. Mas daí, como precisava sobreviver, entrei num cursinho dando aula, tal, né? O salário dava para comprar material, dava para cerveja, sei lá, pagavam bem até. Depois foi para graduação, pós-graduação, né? Pesquisa, comecei a fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e é um pouco esse percurso, né, que eu quero mostrar para vocês, né? Primeiro era um artista, depois, como eu comecei a dar aula, né? Era um artista que era professor, depois eu fui contratar na graduação, né, carteira assinada, aquelas coisas, né, o compromisso do professor começou a sobrepor o do artista, né. Depois, quando eu entrei na pós-graduação, comecei a dar aula na pós-graduação também, a pesquisa sobrepôs praticamente o professor e o artista, né. Então, foi invertendo nesse processo todo, tal. Como que era antes, né, a formação do artista? Então, eu dividi em 4 tipos. Tinha os autodidatas, né, a gente tem exemplo como Alfredo Volpi, Aldemir Martins, né, que eram autodidatas, tal. Daí, Lígia Clark, né, que foi discípulo de alguns artistas, mestres, né, cursos livres, o Amilcar de Castro, né, ele tinha graduação em Direito, mas aí fez a Escola Guinar, né. A Escola Guinar era que tinha lá em Belo Horizonte, né? Foi até o Juscelino Kubitschek, quando era prefeito, em 43, que fundou essa escola. Em 89, ele passa para a Universidade Estadual de Minas, tal, né? E artistas como a Regina Silveira, que fez a URGS, né? Fez uma graduação. Nos anos 70, quem era professor eram essas pessoas, né? Tinham pessoas autodidatas, né? Tinham que só tinham graduação também, né? Música, então, ninguém tinha graduação, né? Porque eram todas pessoas de conservatório. Artes cênicas também, não tinha ninguém graduação em artes cênicas, tal, né? Opa, deixa eu ver. Mas daí foi mudando, né? Daí em 74 abriram o mestrado na ECA primeiro, né? E daí os professores começaram a ser obrigados a ter titulação, né? Então, quem dava aula na graduação era só quem tinha já diploma de graduação no mínimo, né? E depois começaram a exigir o título de mestre, né? E daí começaram, também surgiu em 80 o doutorado, né? E daí começaram a exigir que a gente tivesse doutorado. Então, todo mundo que dava aula correu para fazer pós-graduação se quisesse continuar na vida acadêmica, né? Então, foi mudando, né, o tipo de professor na graduação e a formação, né? E daí hoje, praticamente né, a Patrícia fez um concurso agora, né? Precisa já ter doutorado, né? Opa, eu não vi que tinha temporizador, meu controle aqui. Então, além de ser professor, ter título, precisa produtividade também agora, né? Então, quem participa de concurso vai ver a loucura que tem, né? Não basta só o título, além do título, produtividade e um monte de outras coisas, tal, né? Então, quer dizer, foram exigindo cada vez mais, né? Por isso que eu falo que de artista eu me passei a professor e agora eu me considero mais pesquisador, né? Quer dizer, artista também, tudo, professor, mas o maior trabalho é na pesquisa, acho que, né? Daí o que eu fazia quando eu era artista professor, né? Ficava muito tempo no ateliê, né? Ia dar umas aulas, exposição, né? Tentava vender alguma coisa, dar uns cursos livres, ia na imprensa, no jornal, fazer, né, divulgação, né?
E depois, quando eu comecei a entrar nessa questão da pesquisa, daí foi uma loucura, começou a aparecer todas essas coisas, né? Aula na pós-graduação, orientação, iniciação científica, mestrado, doutorado, fazer parte de grupo de pesquisa, banca de TCC, parecer, comissão, evento científico, intercâmbio, assessoria, nossa, e várias outras coisas aí, esse etc. aí é o que acontece mais, né? Na pesquisa, especificamente, né? A questão, sei lá, eu botei uma imagem aí que é o olho do furacão, né? A gente se enfia no olho do furacão, né? Eu vejo sempre assim, né? Que a gente precisa ter vivências, né? Conexões, tal, para ter insights para a gente desenvolver uma pesquisa, né? Daí tem essa questão da produção, né? Da prática, tal, né? Principalmente para quem é artista, né? E a parte da análise, que é a parte teórica, né? Eu fico mais nessa pesquisa prática, teórica, teórica, prática, né? Meu mestrado e doutorado foi mais teórico-prático. Como eu achei que precisaria me reforçar nessa parte mais teórica, quando eu fui para PUC na comunicação e semiótica, eu escolhi mais coisas teóricas, né? Embora desenvolvesse um trabalho prático também. Então, né? Eu vejo a pesquisa nesses 4 tipos, assim, né? Uma coisa mais prática, que até há pouco tempo não tinha, né? O mestrado profissional, né? Vai um pouco mais para a prática, mas não é só prática, né? É mais prática teórica, precisa ter um memorial, alguma coisa, mas já é um pouco diferente do mestrado acadêmico, né? Onde a parte prática é mais importante, quase no mestrado profissional. Daí a gente encontra mais, assim, pesquisa prática teórica quando o artista vem para pesquisar sua obra, né, contextualizar sua obra, tentar entender sua obra no contexto atual, né? Daí o foco principal é a obra do artista. Daí ele vai procurar teorias relacionadas, outros artistas semelhantes, outras obras, falar sobre o processo criativo, tal, né? Diferente desse 3 que é mais teórico-prático, quando a gente escolhe uma teoria e a obra da gente é como se fosse uma parte, né, da teoria, para ilustrar a teoria, para relacionar, né? E a parte propriamente só teórica, né, onde não tem produção de obra, tal, né, é mais teoria. Eu fico mais entre a segunda e a terceira, né, que às vezes é mais um conceito que pega, daí vai desenvolver obras e em alguns momentos é mais uma obra que a gente pega e começa a aparecer conceitos, né? Em termos da pesquisa na linha do tempo, assim, eu comecei no mestrado, como eu vinha, né, do desenho, só fazia desenho, gravura, e começaram a falar em novas mídias, computação, essas coisas, eu fiquei interessado, né, em fazer o mestrado. Na época, o Júlio Plaza, um outro colega, o Paulo Laurentes, tinham ido para a PUC, né? Eles falaram, vão lá para a PUC, vão, né? Daí fui para lá também. Daí escolhi fazer essa passagem dos meios tradicionais para os meios tecnológicos, né? Do desenho, da pintura, da gravura, tal, para computação, né? Sei lá, Xerox, todas essas coisas que estavam aparecendo na época, tal. E o doutorado foi mais em cima das imagens tecnológicas, né? Fui para o hospital, ver imagem médica, tal, essas coisas, tal, né? E daí eu comecei a entrar cada vez mais na tecnologia. Daí, como nos anos 90, né, comecei a trabalhar com instalação interativa, ganhei bolsa de produtividade do CNPq, fui pesquisar instalação interativa, né? Mas daí, com o tempo de ficar, sei lá, 20 anos fazendo instalação interativa, chegou uma hora que eu comecei a perceber que estava na hora de mudar e estava percebendo que outras obras diferentes estavam aparecendo e tal, né? Fui procurar saber o que era aquilo de lá que estava aparecendo e tal, e
acabei encontrando esse termo pós-digital e comecei, né, ler os textos, daí achava que era hora, né, século XXI, aí tentar mudar para outra coisa. Daí eu fui indo mais para essa área pós-digital, onde a tecnologia já não era tão importante quanto era nos anos 80 e 90, né? A gente pegava, explorava ao máximo e tal. Na era pós-digital já a gente tinha passado tanto dessa fase que não interessava só ficar pegando a tecnologia e explorar tal, né? Outros conceitos tal começaram a surgir, né? Mas sem abandonar a tecnologia também, né? E mais recentemente eu comecei a entrar nessa questão do pós-humano, né? Justamente de entrar na pós-digital, que daí surgiu o antropoceno, né? A coisa, sei lá, do fim da humanidade, daí começou essa preocupação com o ser humano, né? Entrei no pós-humano e agora estou no ciborgue e tal. Então foi um pouco esse percurso aí, né? Como eu cheguei aí no contexto pós-digital, né? Eu falei um pouco, mas eu vinha trabalhando, né, com essa pesquisa de arte interativa, autoria na arte interativa, era sempre coisa da interatividade e tal, né? Daí comecei a ver em muitas exposições que a gente ia, participava, alguns trabalhos diferentes, né? Comecei a perceber que estava mudando alguma coisa, né? Comecei a prestar atenção nisso daí, comecei a ler e tal, né? Daí surgiu esse contexto pós-digital, que do início tinha meu preconceito, falei, é só mais um termo e tal, né? Nos anos 80 a gente discutiu o pós-moderno e tal, né? Pós-digital, mas depois eu comecei a perceber que o que eu estava pensando estava dentro mesmo desses conceitos que apresentava sobre pós-digital. E como eu estava no grupo de pesquisa lá da Unesp, a gente começou a tentar produzir alguma coisa dentro desse contexto. Começamos a discutir isso daí, né? E a gente chegou à conclusão que deveria de eliminar a energia, o computador, né? Das obras para pensar essa questão do antropoceno, da sustentabilidade da energia, né? Quer dizer, a gente passou 20 anos trabalhando com computador, né, energia e tal, e de repente falou, vamos eliminar o computador e a energia. Quer dizer, né, tirou todo o chão que a gente tinha, sumiu, né, quebramos a cabeça e tal, mas começamos a encontrar um caminho. Essa obra Sopro foi a primeira, né, 2015 e tal. Deixa eu só ver meu tempo aqui. 10h29. Daí até umas... Opa! Temos tempo, pode ficar bem tranquilo que a gente está aqui acompanhando. Estou correndo aqui, mas mais uns 10 minutos. Então, isso daí que eu falei, né? Desde os anos 80 trabalhei com arte e comunicação, mas né, nos anos 90 com interatividade e tal, né? Por um Fio foi um dos primeiros, 96, né? Foi quando a gente organizou o SAI Arts. Ficamos até 2010, 2000, quase 20 e tal, né? A gente ficou trabalhando ainda com essas instalações. Era uma coisa de louco, depois vou mostrar umas imagens, né? Mas depois teve essa divisão do pós-digital, né? Que daí já foi dentro desse grupo de pesquisa CAT e tal, né? Também eram o pessoal de mestrado, o pessoal mais jovem, que vinha com outra formação, outra visão de mundo, também foi todo um contexto, né, que levou a gente a entrar aí no contexto pós-digital. Daí a gente projetou, pensamos um tríptico, 3 obras, né, começando em 2015, e estamos no gesto, no último aí, que não deu certo, estamos retomando e tal, né. Essa foi para vocês verem o que era, né, essa coisa dos anos 80, 90, né, que era explorar a tecnologia. Então, tudo que pintava a gente, né, nossa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, a interação era impressionante. E a gente ia pegando tudo, tal, né? Tinha um engenheiro eletrônico, tinha um projetista mecânico, né, que fazia as peças também, e era essa bagunça. A gente ia pondo fita crepe,
número e tal, e, nossa, demorava uma semana para montar essas coisas tal, né? Mas era assim, as possibilidades eram enormes, né, que a gente tinha, né? Dá para usar isso, dá para usar aquilo, dá para interagir com isso, com aquilo, nossa, era muitas possibilidades, né? E naquela época tem o prêmio Sérgio Mota, que a gente ganhou um prêmio Sérgio Mota, uma menção honrosa, né, ganhava dinheiro. Tinha o Itaú Cultural, né, que patrocinava os projetos, né? Então a gente levava o projeto, eles patrocinavam, né? Se faltava dinheiro, eles davam mais grana, que eles sabiam que o projeto é sempre uma coisa que pode não dar certo, tal, né? E tinha projetos que no final não dava certo mesmo, mas eles assumiam. Então a gente desenvolveu praticamente quase todas as obras, né? No emoção artificial, tal, né? Antes da emoção artificial, eles fizeram umas exposições que o Arlindo Machado, o Gil Prado organizaram, chamava Arte e Tecnologia, né? Depois passou a Bienal, né? Lá do Itaú, tal, com a emoção artificial. Mas eles patrocinaram praticamente todas as nossas obras, né? Saía muito caro, né? E, ó, é impressionante, assim, o que tinha de equipamento, né? Aí tá meio, mas era o sistema de todas as conexões com todos os equipamentos, dispositivos, é uma loucura isso daí. E daí a gente fez várias obras, né? Tem esse metacampo, depois a gente passa um videozinho no final, só para ver, né? E, e o sopro já representa essa outra a fase aí, né? Do pós-digital, começamos a discutir sobre o antropoceno, essas coisas, né? Entraram umas pessoas que estavam pesquisando sobre morador de rua, outros sobre indígenas, tal, né? Aí a gente começou a ter contato com essas pessoas, né? Com artistas indígenas, com moradores de rua, né? Tem o Lucena, que é um carroceiro que tem uma carroça sonora também, né? Sei lá, eu convidei eles para abrir a Ampap até, teve a Ampap 2018, acho que, né? Foi dois artistas lá da favela de Paraisópolis e o Lucena, que é um morador de rua, tal. Em 2017 a gente convidou um artista indígena também, né? Então foi uma outra fase que a gente começou a entrar também. O sopro, né? A gente viu, opa, esqueci de apagar umas imagens minhas no cantinho. O sopro utiliza praticamente, ó, o, um, uma bobina, um vibracal e só, praticamente, né? Essas esferas de acrílico, nós mandamos imprimir uma bobina, uma ventoinha, né? Pegamos um motorzinho de drive e um motor vibracal de celular. Praticamente de tecnologia tem esse só motor de DVD, né? O drive de motor e o vibracal, né? E a ventoinha aí. O toque também foi a segunda obra, né? A gente finalizou. Ela usa a célula Peltier, que é uma célula que tem o contraste quente-frio e ela gera energia, né? Então, a gente precisou pôr gelo para fazer frio embaixo e quando põe a mão quente em cima, ela gera energia, né? Então, tanto o sopro como essa, a gente pensou assim, a relação do corpo com a obra, né? E no contato dos dois corpos, a energia gerava. Então, não está ligado à bateria, à energia elétrica, né, na tomada, nada disso. E com o tempo a gente foi mudando, né? Foi pondo um copo de cristal para fazer um barulhinho, sonoridades diferentes, tal, né? Praticamente também isso daí só tinha a célula da Peltier e o motor vibracal, né? E as três obras praticamente são essas. A gente está no último, né? Que é o gesto. Nossa, não sei por que tá. Oh, a gente fez assim, bolou o sopro era um círculo, o toque um cubo e o gesto era um cilindro, né? No sopro a água estava líquida, no toque a água estava sólida e no gesto estava gasoso, né?
Sopro era soprar, o outro era tocar, o outro manusear. A espécie da poética estava mais ou menos nisso daí, né? Tá tanto na tecnologia como nas formas, na interação, né? Na questão da água e tal, né? E daí o que eu ando pensando mais ultimamente, né? É um pouco isso daí. O compartilhamento, né? Como que a gente leva essa pesquisa que a gente faz, o conhecimento para a sociedade. Eu acho que a gente fica muito preso dentro, né, de um grupo específico, né, na academia, nos eventos científicos, né? Eu acho que quando a gente faz mostra, pelo menos abre um pouco o público, né? A gente foi lá para Brasília agora, né? Naquele evento tal que a Suzete organiza aí, né? No domingo foi lá e um monte de público, né? Pessoal turista entra, vê, né? Diferente, claro, são momentos diferentes, né? Mas eu acho que falta um pouco essa divulgação, né? Quando o pessoal da graduação fala que estão pesquisando em Instagram, em TikTok, né? A gente fica meio assustado assim, mas por outro lado, acho que, né, seria o modo também de, em pequenas pílulas e, né, pegando algumas coisas que a gente pesquisa e compartilhando também, né, com a sociedade, não só fake news tal, mas outras coisas também, né, um vídeo curto, alguma coisa assim que a gente mostra um pouco também a pesquisa para a sociedade. A parte de extensão, né, a parte mais fraca da academia, mas acho que é super importante, né, quando a gente une ensino, pesquisa e extensão, acho que, né, a gente faz um trabalho mais completo do que ficar só, né, dentro da academia, fechado e tal, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vem, principalmente meu grupo, vem resgatando, né? Então, a gente começou a entrar em contato com esses grupos, tal, né? Morador de rua, indígena, tal, né? Os artistas de favela, tal, né? Todas essas pessoas, né? E começar a tentar trabalhar juntos também, né? Ah, o que eu venho pensando também, né, será estou na área de design, né, e a questão da inteligência artificial está entrando muito forte, né, principalmente na área de design, né. Está fazendo já tipologias, está fazendo logotipos, né, um monte, não só na área, né, de design, mas em todas as áreas, né, na área de medicina, direito, tal, até inteligência artificial está entrando. E eu fico pensando, né, a gente ficar fazendo pesquisa, ficar procurando fontes de referência, não sei o que lá. Será que não tem um programa de inteligência artificial que faz esse trabalho e tal, né? Aí a gente pega só e depois, né, sei lá, junta, lê, né, escreve e tal, mas esse trabalho de busca que a gente faz, né, que precisa ensinar os alunos no mestrado, na graduação, como faz busca, não é só pelo Google e tal, né? De repente, uma inteligência artificial deve até ter ainda, tem de procurar que faz essas buscas para a gente. Tal, né? Antigamente já tinha, né? A gente se inscrevia em alguns lugares e ia recebendo, né? Por e-mail, matérias parecidas, tal, né? Eu não sei, né? Essa revolução 5.0 que está entrando é um pouco isso daí, né? Essa convivência do humano com a máquina, tal, né? E a inteligência artificial, né? Não sei como a pesquisa vai ficar nesse campo aí também, né? Bom, como já deu os 40 minutos, eu vou só passar esses dois vídeos que eu mostrei. Deixa eu ver aqui para o compartilhamento. Acho que é uma guia. Vou mostrar primeiro o metacampo. Deixa eu ver. Agora vem comigo, que a gente vai conhecer melhor essa obra. A nossa movimentação aqui é captada por esses sensores infravermelhos. E o vento que sopra lá fora é captado por uma veleta, que é como um medidor do vento. A nossa movimentação aqui é responsável pela rotação desse ventilador no espaço. E o vento que sopra lá fora, pelo deslocamento dele. Criando um diálogo poético entre as ações humanas e da natureza. E como a nossa movimentação aqui vai ser sempre imprevisível, assim como o vento lá fora, a movimentação dessa obra também vai ser sempre diferente. Legal, né? O vídeo não pegou muito movimento aí, mas dá para entender o conceito, né? Agora o sopro.
ainda... Você falou, opa, se tá aqui, não aconteceu isso forte, aí... Esse tá funcionando bem pra caramba. Tá ótimo isso aqui. Mais uma, cara? Eu vou fazer aqui, talvez o Cleber. Posso te ligar? Duas pessoas. Tá só com esses dois aqui. Qual? Esse aqui. Esse no meio? Só pra poder mexer. Ah, então é isso. Nossa. Ah, vocês estão burlando isso mesmo? Não, não desculpa. Aqui vai ser Burlando. diferente o efeito, né? Vai ser diferente. Vai ser diferente, vai vindo da borda, tem que ser assoprando Só se a mesmo. gente fizer assim, troca esse aqui, ó, só pra filmar. Não, aqui a gente resolveu